Então, em 1996, a Fiat tinha uma boa concorrência no mercado europeu. A Opel tinha o Vectra, a Volkswagen tinha o Passat e a Ford tinha o Mondeo. Carros de luxo, mais sofisticado, com mais espaço interno e mais tecnologia embarcada. Aqui nós já estamos falando de uma categoria de carro que seria o mercado da Alfa Romeo, mas a Fiat resolve botar um carro intermediário para aquele consumidor que tinha um nível de exigência um pouquinho maior, mas ainda assim não tinha capacidade para comprar um sedã realmente premium, né? Então deixava a Alfa Romeo brigar com BMW, Mercedes, etc. E o Marea para brigar no topo de linha ali do mercado europeu. Isso lá em 96. O Marea foi parar aqui no Brasil só em 98, como um substituto do Tempra. Na verdade, eles chegaram até ser vendidos ao mesmo tempo aqui no mercado, mas era inegável que a plataforma do Marea era muito superior ao seu substituto. Plataforma tipo 2, diga-se de passagem. Então, sendo um carro mais sofisticado, o Marea chamava a atenção pela tecnologia embarcada, né? Tecnologias como o airbag, o ABS, o nível de conforto de equipamentos internos e opcionais que tinham na época, como bancos elétricos, espelhos fotocrômicos e também o design, né? O Marea era um carro que foi desenhado com inspirações bem italianas, bem esportivas, muito sensuais, e ele se destacava pelas formas arredondadas, mais orgânicas, né? Que traziam essa sensualidade, né, típicas de modelos como Maserati e Ferrari, né? Era inegável a homenagem que esse carro prestava ali para o desenho da Itália na época, certo? Muito diferenciado dos outros, ainda muito quadrados, né? Passat, enfim. Mas o principal diferencial do Marea dos seus concorrentes era na parte da motorização. A Fiat escolheu aqui um motor 5 cilindros, originalmente naturalmente aspirado, e depois ganhou versões aí turbinadas, né? No nosso exemplar aqui a gente está falando do FiveTech de 2.4 de 20 válvulas, que dava ali aquela vocação mais esportiva e aquele fôlego extra para o carro não fazer feio quando você estava ali numa ultrapassagem durante a rodovia, aquela ultrapassagem não necessariamente necessária, né? Mas assim, né? Para você passar com aquele sorriso no rosto. Entendeu? Não. Tudo bem. Senhores, até o momento, se você comparar com a concorrência, o Marea me parece ser o carro mais bem recheado, o melhor da sua categoria. Por que você ia comprar um Vectra com um motor jurássico de 4 cilindros se você tinha um Marea com 5 em linha, né? Com todo esse pedigree, com todo esse luxo, essa sofisticação? Bom, que nem eu disse no início do vídeo, infelizmente o histórico desse carro foi um histórico de tragédia. Isso por causa dessa desconexão ou dessa dessintonia entre o projeto original do carro, que foi feito por um outro mercado europeu, italiano, né, com outras características, e a situação, né, daquele tempo do mercado brasileiro, tanto dos consumidores como também dos reparadores, né, os responsáveis para manter a máquina funcionando, né? E aí a gente tem esse término explosivo aí de uma história de amor que poderia ter sido de muito sucesso. Romeu e Julieta, que foi a analogia que eu usei aqui no início desse vídeo. Então vamos lá. Primeiro, do lado do Romeu, a gente tem que entender que esse carro ele foi desenhado na Itália, para uma realidade europeia. E aqui algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, a questão do clima. A Europa, predominantemente falando, ela tem um clima temperado, certo? Isso significa que o dimensionamento de diversos conjuntos aqui de sistemas desse carro foram feitos para uma temperatura ambiente diferente da que a gente encontra na maior parte aqui do Brasil, ok? Estou falando aqui principalmente, lógico, do sistema de arrefecimento do motor, mas também em outros setores desse carro, como a parte elétrica, que eu vou abordar com mais detalhes ainda daqui a pouco. Outra coisa também era o histórico e o estilo de uso do mercado europeu, né?
a gente encontra esse carro sendo vendido mais em grandes centros urbanos aqui no país, que nessa época eram famosos por trânsitos intermináveis, né? Bastante congestionamento, que exigia mais desses sistemas aqui auxiliares do carro. Essa já não era uma realidade muito presente lá na Itália, principalmente. E por último, sendo um Fiat, convenhamos, a Itália e os Fiats não eram assim mais famosos pela sua confiabilidade. Não que os outros, Mondeo, Vectra e Passat, também fossem carros confiáveis, né? Aqui a gente já estava entrando numa eletrônica embarcada um pouco mais complexa, com novos pontos de falha devido aos novos componentes e a complexidade adicionada até então, que era uma novidade, se eu comparar com os carros que vieram anteriormente, principalmente aqui na marca. Então, do lado do Romeo, era isso. Esse era um carro feito para um outro mercado, que veio aqui para o Brasil, foi vendido, e aí esse descompasso entre a realidade da Europa e do Brasil começou a aparecer em forma de manutenção. E aí a gente tem o outro lado, que é o lado da manutenção. A gente tem que levar em conta que, na época, mecânica era uma profissão de vocação, uma profissão de muita prática, de uma realidade de mercado que tinha acabado de mudar com a abertura das importações. Então, o mecânico que trabalhava e prestava serviço naquela época, junto do pouco acesso à informação, os manuais eram impressos, não tinha internet. Se muito, algumas oficinas tinham um sistema de fax, né? Eles passavam fax, se você quisesse, por exemplo, ter acesso a você sendo uma oficina independente, e alguns grupos de oficinas se organizavam, né, para tentar difundir essa informação necessária para a execução do reparo, né? Acontece que a maioria dos mecânicos dessa época faziam manutenções em plataformas já conhecidas, como as plataformas da Volkswagen com motor AP, como o motor GM de família 1 e 2, né? Isso daqui tudo era muita novidade. Lembrando também, esse carro vinha com uma injeção eletrônica um pouco mais complexa. Muita gente ainda estava mexendo em carburador nessa época. Aqui, se a gente vê, por exemplo, o módulo de motor desse carro, que é um módulo Bosch, ele é igual de uma Ferrari 360 Modena, né? O mesmo aspecto aqui dos conectores e da central que gerencia todo esse motor de 5 cilindros. Junto disso, os sistemas eletrônicos aqui de conforto e de segurança, como airbag e ABS, eram novidades nessa época. Tudo começa a jogar contra, né? E aí, devido à incapacidade do mercado de reparação independente naquela época de fazer o reparo desses carros e também a falta de treinamento dos concessionários que vendiam esses carros no interior e não davam treinamento para os técnicos que estavam lá na linha de frente para fazer uma manutenção de um carro novo, super complexo, quase que alienígena, acabaram culminando nesse preconceito, né, em relação ao projeto, à sua capacidade, à sua confiabilidade e à sua segurança. Ok? E tem muita coisa para falar aqui que era nova. Se você vê assim o motor 5-Tech, por exemplo, ele está espremido aqui entre as duas longarinas do carro, há pouco espaço. A própria caixa do filtro de ar, os caras jogaram aqui no paralama. A gente vê que o espaço, por exemplo, da troca da correia dentada, que antigamente era um serviço rápido, que o cara fazia no mesmo dia, em poucas horas, não precisava de ferramenta, né, para você fazer a troca da correia dentada de um Palio, por exemplo, aqui a gente não tinha nem espaço. Eu tentei tirar essa capa aqui para mostrar para vocês a correia em si, né, para ficar um pouco mais exemplificado, mas eu não consigo, eu vou ter que acessar outras coisas que estão lá embaixo que complicam, né? E esse nível de complexidade era inédito até então, né? E aí os técnicos olhavam para isso e falavam, como é que eu vou trocar essa correia? Vou ter que baixar o motor, né? E aí começavam toda essa construção de mito. Eu não mexo nesse carro, vende isso aí vai explodir, né? Junto disso também a gente trabalhava com a tecnologia de lubrificação. Eu estou aqui no início ali da década do século, né? E a gente ainda tinha a discussão sobre óleo mineral, óleo sintético da borra, você tem que botar óleo mineral. Ainda era essa discussão. E no manual desse carro, a Fiat, tendo em vista a prática do mercado europeu, das temperaturas, do perfil de uso, indicava que esse carro tinha um intervalo de troca de óleo de 20 mil quilômetros. Então era muito comum nessa época o mecânico, né, que ainda estava discutindo se óleo mineral era melhor que sintético, ainda que no manual apontasse
a especificação de semi-sintético nessa época, né? Isso associado a uma baixa qualidade de lubrificante disponível na época, com um intervalo de troca de 20 mil quilômetros e um uso na cidade com trânsitos, né, intermináveis, o motor ficava lá 1h30 ligado para andar 10 quilômetros, 15 quilômetros, né, acabavam contribuindo com o desgaste prematuro do sistema aqui de lubrificação do motor, e muitos motores quebravam, né, literalmente saía cuspindo biela. Outra coisa também relacionada a isso era a questão do combustível. Esse é um motor com uma taxa de 9,8, com um relativo eficiência volumétrica boa, a gente está falando de 2,4 litros, produzindo ali os seus 160 cavalos declarados de época. Muitos combustíveis aí, principalmente nessa época, a octanagem não era o suficiente, no meu ponto de vista, Guilherme falando, para um motor dessa categoria, né? A octanagem do combustível de época tinha muito combustível ruim e esse era um motor um pouco sensível para isso. Depois as complexidades, além do sistema aqui de injeção eletrônica desse carro, esse carro ele tinha um variador de pleno, ele tinha um sistema complexo aqui na versão aspirada que trazia uma complexidade até então não vista, né? Esse motor ele é quase tão complexo quanto o motor da minha M5 1995. E eu lembro que na época todo mundo ninguém vai consertar esse carro, ninguém sabe consertar esse carro, etc. Por causa desse tipo de complexidade que a gente tinha aqui. E também, né, o que nem eu falei, o acesso. Por último, ainda não terminando, o carro trabalhava com bicos de injeção direta multiponto, nós já tínhamos bobinas individuais por cilindro, né, e as pessoas ainda estavam acertando o distribuidor. Enfim, era uma fase transitória e esse carro estava muito moderno para a sua época. Isso dito também, no sistema elétrico desse carro, a escolha aqui do dimensionamento do sistema elétrico e do próprio desenho, do próprio projeto, acabava culminando em diversos defeitos de natureza elétrica, que na época você tinha separado também a mecânica do autoelétrico. E aqui não dá para separar os dois trabalham juntos, né? E nessa época era assim, você ia para o autoelétrico resolver um problema que às vezes era eletromecânico. E aí não dava, entendeu? O Romeu e Júlia não conversavam. Por último também, o sistema de arrefecimento desse carro. O sistema de arrefecimento desse carro, que nem eu disse, foi projetado por uma temperatura ambiente diferente da que a gente encontra aqui na maior parte do Brasil. Isso juntando da prática de mercado que nós tínhamos, de muita gente de fazer a troca do fluido de arrefecimento utilizando água de torneira. Aqui o bloco é de ferro, o cabeçote é de alumínio, são novidades. Aqui a corrosão ela é muito mais acelerada por causa da composição de materiais aqui do sistema, e era muito comum você ter aí marés com 2, 3 anos de idade que já fizeram trocas desnecessárias do fluido de arrefecimento com água de torneira e a aceleração da corrosão, né? Quando entrava água de torneira era uma catástrofe, o negócio começava a derreter literalmente, o sistema de arrefecimento virava uma lama, quando você não tinha uma corrosão das conexões que causava um vazamento externo, você tinha um entupimento por causa da lama, a válvula travava, aqui na parte do sistema do radiador aqui ficava tudo entupido, a água não circulava, era uma bomba, né? Era uma bomba. Mas a culpa não é só da Fiat, a culpa também era do brasileiro, entendeu? Vai, semáforo, agora sim. Imagina você dirigir de manhã, cara. O cara ia pro trabalho feliz. Olha isso, irmão. Caralho. E assim, inegável a origem Fiat aqui, né? Os comandos super, que nem eu disse, super macios, super longos, né? Bem macios, que é para você tocar como um ragazzo, né? Que está com bastante tempo, a tua vida está organizada, você não tem muita pressa, você só vai apreciando la dolce vita, né? Conforme você vai engolindo aí a sua quilometragem, ao ronco maravilhoso desta. E eu tô na verdade respeitando o carro, né? Deixando ele esquentar. Dentre todos, Guilherme, qual que você compraria? Mondeo? Passat? Vectra? Eu tive um. Puta, como
eu era infeliz e não sabia. Olha isso. 7 pila, meu amigo. Pera aí. É isso, mano. Puta vida, como a classe média podia ser feliz nessa época, viu? Hoje em dia é 3 cilindros. Por isso que eu falo que era a década gloriosa. Enfim, senhores, dá para melhorar os problemas do Maré? Na parte de manutenção dá, a gente já sabe quais são. Tudo que a gente já falou aqui, os carros hoje em dia a manutenção está muito mais complexa, né? Hoje um técnico mecânico, ele é um técnico mecatrônico, não dá para separar os dois, não era assim na época que esse carro foi lançado. E assim, ó, menção honrosa seja feita para o estado de conservação desse carro. Parece que eu estou num túnel do tempo. Assim, quando eu vi o carro, eu falei, mano, tem que gravar isso aqui. E vocês já estão pedindo Maré há algum tempo, não estão? Então toma essa. Depois também as práticas, as tecnologias, né, foram melhorando. Lubrificação, por exemplo, que era um defeito crônico desse carro. Dá para deixar um óleo para trocar a 20 mil quilômetros? Até dá, né? Mas as tecnologias de lubrificante melhoraram muito, né? Se você tem um Maré, quer botar um lubrificante que exceda as normas ali mínimas da Fiat, né? Com tecnologias de lubrificante, aditivos muito mais modernas, né? Com bases muito mais duradouras, né? Mas ainda assim com bom custo-benefício, eu recomendo para vocês o Motul 4100 Synergy 10W40, na viscosidade original ainda da Fiat, mas com 20 anos de tecnologia aí de lubrificante, pelo menos, de melhorias, certo? O problema de lubrificação na Maré não existe mais se você não quiser, é só trabalhar ali. Mas Guilherme, dá para ficar melhor? Será que eu tenho um óleo de 20 mil quilômetros? Porque eu quero seguir, se no manual diz 20 mil, vai ser 20 mil, porque se for 19 não tá bom. Tem. Se você quiser um lubrificante que tenha uma idade maior ainda, né, que tenha uma durabilidade maior, recomendo para vocês Motul 800 XS Gen 2. Um investimento um pouco maior, mas aqui é o ápice na parte de tecnologias de lubrificação, redução de desgaste, remoção de borra, as novas tecnologias de redução de LSPI, enfim. Só não troca com 20 mil, troca com 10, por uma questão de bom senso, de boa prática. Mas na Europa, essa base é utilizada aí com essas quilometragens, sim, ok? Eu sei, polêmico, mas tá aqui a recomendação. Óleo de Ferrari, óleo de Porsche 911 GT1 que serve. Mas Guilherme, mas não é 10W40. Não, aqui no caso da nossa temperatura ambiente, a mudança do 10W40 para o 5W40 não vai causar prejuízo aí para a maioria das pessoas. Talvez você que mora lá na Serra de Santa Catarina, que pega temperaturas médias menores e aqueles invernos negativos, esse aqui é melhor. Entendeu? Entendeu? Só sai cantando que nem o Pavarotti, meu amigo. Fala sério, mano. Trabalhar nessa época era muito melhor, velho. Era muito melhor. Olha o que os caras dirigiam, velho. Meu Deus do céu. Por fim também, parte elétrica desse carro. Hoje a gente tem materiais, né, e tecnologias muito evoluídas aqui. Esse carro, por exemplo, passou por uma atualização do sistema elétrico, do chicote, do isolamento, dos componentes de contato, né, que contornam partes dos problemas relacionados à eletrônica embarcada desse carro, problemas de aterramento, problemas de dimensionamento ali dos fios, né, que alimentam o sistema de arrefecimento, por exemplo. E por último, vamos falar do sistema de arrefecimento também, né?
Eu sei que na época, né, você falar que assim, ó, não põe água de torneira no carro e tem gente que sequer aditivo botava, né? Hoje a gente tem outras mandingas, vamos botar desse jeito, outras práticas, outras culturas, mas a minha recomendação para vocês é vocês não inventarem o novo, ok? O sistema do arrefecimento aqui, se você trabalhar com uma água desmineralizada em conjunto com um bom aditivo de arrefecimento, ok? Para inibir a corrosão interna, minha sugestão aqui, Motul Autocool. Então dessa forma vocês vão contornar os problemas relacionados à corrosão do sistema ali de arrefecimento, né? Isso vale para qualquer carro, na verdade, convenhamos, né? Por fim, acho que chegamos à conclusão que o Marea era a melhor opção do mercado, o Marea foi injustiçado, toda essa áurea, esse mito que gira ao redor desse carro não necessariamente é fiel à realidade ou está apresentando, essa narrativa não apresenta a realidade como ela é. Certo? Agora os caras vão me fuzilar. Mas foda-se, porque eu tô tocando uns 5 cilindros manual! Motherfucker! Sai da frente. Ó. É isso, senhores. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. José.